Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Loreci, de Geografia. E eu tô aqui hoje, então, para conversar com vocês a respeito das regras do jogo da trilha, em nome de todos os professores que ajudaram, então, nessa proposta. Essa semana, todos os professores, nós nos reunimos virtualmente, né? Cada um na sua casa, para pensar em uma proposta de jogo, então, para fazer para vocês, em que vocês trabalhariam todas as disciplinas, né? E que todos os familiares poderiam, então, participar desse momento, que seria de aprendizado e de divertimento. Então, a gente pensou nesse jogo da trilha. Bom, agora então a gente vai falar sobre as regras do jogo da trilha para vocês poderem jogar. Vocês já devem conhecer, né, esse jogo. Eu acredito que a maioria de vocês, inclusive, já deve ter jogado. Então, vou deixar aqui ao lado algumas imagens desse jogo para ajudar a refrescar um pouquinho a memória de vocês, tá? E aí, então, agora a gente fala sobre as regras do jogo. Vamos lá! Bom, e o que vocês precisam então para jogar? Para jogar, vocês precisam dessas 4 coisas. Vocês precisam do tabuleiro, né? Com a trilha, que vocês vão confeccionar com as professoras de artes. Vocês vão verificar que essa trilha, ela precisa ter 40 casas, que foi o que nós definimos então, para ficar de acordo com a nossa proposta, né? Com todas as questões. Vocês vão precisar também das questões, que são as questões que os professores produziram dentro de cada uma das disciplinas para vocês montarem então as cartas, né, do jogo. Se eu não me engano, são 27 questões. Vocês vão precisar também dos marcadores, de 2 a 4 marcadores, de acordo com o número então de jogadores, para cada jogador ter o seu marcador, né? Para ele ir andando na trilha, nas casas. Esses marcadores eu acredito que vocês também vão produzir, né, com as profs de artes, mas poderia ser também como sugestão, grãozinho de pipoca, grãozinho de feijão, as bolinhas coloridas, amassadas, moedas, enfim, algum marcador para cada jogador para diferenciar e para ir passando pelas casas. E vocês vão precisar também de um dado. A gente sabe, né, que muitas famílias podem não ter essa peça, então, de um dado em casa. E aí ficou como sugestão também produzir ele junto com a professora de artes. Depois vocês verifiquem, então, como que vocês vão produzir esse dado, bem fácil, bem tranquilo. E tem também várias ideias na internet, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vocês vão encontrar bastante sugestões. Essas são as coisas, então, as 4 coisas que vocês precisam para jogar o jogo da trilha. O número de jogadores, então, né, vocês definem. Nós acreditamos, nós os professores orientamos que seja de 2 a 4 jogadores, mas vocês podem definir, convidem os familiares que estão em casa e definem, né, quantos jogadores, então, vão jogar cada partida. E aí já definem também qual vai ser o marcador de cada jogador. Também a respeito de quem começa, vocês façam o seguinte, vocês jogam o dado, cada um dos jogadores joga o dado e quem tirar o número mais alto vai ser então quem vai começar. Vocês já começam então logo no início utilizando o dado, tá? Como jogar? Bom, o primeiro jogador, então, lança o dado e ele avança a partir da linha da chegada o número de casas que ele tirar no dado, certo? Se o jogador parar em alguma casa que tenha legenda, ele deve obedecer às ordens que ficar definido nessa legenda. Se for para ele avançar um número de casas, ou reduzir, ou mesmo ficar uma partida sem jogar. E se nessa legenda tiver perguntas, ele deve ler a pergunta em voz alta e responder, também atendendo a regra, o que estiver definido então na legenda de cada casa. E o jogo termina então
quando um dos jogadores alcançar a linha de chegada lá no final da trilha. Ele então vai ser o vencedor e acaba a partida. Aí vocês podem chamar os outros familiares que ficaram de fora ou então recomeçar o jogo como vocês preferirem, tá? Algumas dicas que a gente gostaria de deixar é a seguinte: seria interessante se vocês definissem em família, fizessem um combinado a respeito de alguma prenda, né? Que o jogador que não vencer poderia ter que pagar, ou ainda um prêmio para o vencedor, certo? Mas em todo caso, com prêmio ou sem prêmio, com prenda ou sem prenda, o que nós queremos é ver a foto, o registro ou um vídeo desse momento, desde o jogo do tabuleiro, enfim, sendo elaborado, a atividade sendo desenvolvida, até o jogo, então, sendo realizado pela família, tá? A gente fica aguardando, então, os registros de vocês para ver como que foi. E aí vocês contem lá. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão ou mesmo alguma orientação que não tenha ficado muito clara aqui no vídeo, né? Vocês podem também deixar lá no blog ou mesmo na rede social para contribuir então com essas orientações, tá? Então, gente, boa sorte no jogo, aproveitem esses momentos em família. Qualquer dúvida chama lá e ficamos então aguardando esses registros pra gente matar um pouquinho da saudade, tá? Se cuidem, fiquem em casa, beijo no coração e até mais!